Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao programa Papo Espírita. Nós falamos diretamente do estúdio da Comunhão Espírita de Brasília e eu sou Ana Cristina Sampaio e comigo estão as colaboradoras Miriam dos Anjos e Thelma Alves. Tudo bom? Tudo bom. Tudo bom. E hoje o nosso tema é Escolho Viver. Nós vamos falar sobre o suicídio e outras formas de desistência da vida. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos a Maria Luísa Bezerra, que é a nossa querida Malu, que é vice-presidente da Comunhão Espírita de Brasília. Tudo bem, Malu? Tudo bem. Seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada por me convidarem, confiar em um assunto tão delicado. Vamos conversar. Então, Malu, o Ministério da Saúde divulgou no final do ano passado novos dados sobre os casos de suicídio no Brasil. E os números são preocupantes. De 2007 a 2016, 106.374 pessoas morreram em decorrência do suicídio. E em 2016, essa taxa foi de 5,8 por 100 mil habitantes. E no mundo, o suicídio é responsável por 800 mil mortes anuais e ela avança pelos países. Isso quer dizer que a cada 40 segundos, alguém no mundo interrompe a própria vida. Então, segundo especialistas, para enfrentar essa epidemia, né, de suicídio, pode-se chamar assim. É uma pandemia, né? É preciso falar abertamente, né, sobre os sofrimentos e os transtornos mentais. E a Organização Mundial da Saúde estabeleceu a meta de reduzir em 10% os casos de mortes por suicídio até 2020. Vamos conversar sobre como a doutrina espírita ela explica os motivos e as consequências do suicídio. Realmente o que eu posso falar é a respeito da doutrina espírita, porque eu não sou da área da saúde, eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra. Então, toda essa parte que diz respeito à ciência, eu não me atrevo a falar porque não sou da área. Realmente é uma pandemia que está hoje, a questão do suicídio. Mas dentro da doutrina espírita, o espiritismo é o consolador prometido. Então, quem busca a casa espírita com esses problemas, a primeira parte que se faz no atendimento fraterno é justamente acolher, é conversar, é entender. Muitas vezes não é o entender que de repente a pessoa quer que ela se entenda daquela maneira, mas é o entender que a gente deixa com que a pessoa se abra, porque a maioria das vezes a pessoa está muito fechada, né? Tem um problema psicológico junto, tem uma obsessão junto, e à medida que vai falando ali no atendimento fraterno, eles vão se abrindo e conseguem até colocar para fora muitas vezes aquilo que eles não falam com ninguém, muitas vezes até nem com psicólogo. Mas eles conseguem dar dicas de que às vezes não falam realmente do suicídio, mas aí chega com a automutilação, que já é um dos caminhos, né? É um caminho que você já dá automutilação, você já vai para o suicídio, porque tem a depressão. Então, tudo isso é um contexto dentro da doutrina de que tem o acolhimento. Independente da gente desencarnar por uma doença ou desencarnar por um suicídio, nós temos ajuda espiritual. Nós nunca estamos sós. O amor de Deus é imenso. Ele jamais abandonaria um dos seus filhos. A gente sabe que é um ato que a pessoa está num sofrimento muito grande, né? Está com uma dor que muitas vezes ela não sabe que dessa dor. E ela não quer fugir da vida. Ele quer fugir da dor que ele sente, do problema que ele está. E, de repente, não sabe como fazer e acha que fugindo da vida vai estar fugindo de tudo. Dentro da doutrina, a gente sabe que a vida continua, né? Do outro lado, vai continuar com a vida, vai continuar com seus problemas. E, pelo beneplácito do amor divino, eles são colocados num vale, que é um vale só para eles. Eles não ficam junto com outros espíritos que poderiam fazer mal. Então, tem o vale que é chamado Vale dos Suicidas. Mas ali ninguém está só. Tem, no mínimo, um mentor espiritual, que nunca se afasta. Os familiares que já moram do outro lado, que podem e já têm permissão de ir, vão ajudar.
As pessoas que estão naquela situação, muitas vezes, é que não enxergam a ajuda que está do lado deles, porque eles estão tão envolvidos na dor deles que eles não conseguem enxergar além disso. Né? Inclusive, uma das grandes mentoras do suicídio é a Ivone do Amaral Pereira, porque ela foi uma suicida em vários passados dela, e na última encarnação, ela veio justamente para trabalhar em cima disso. Os livros dela são todos histórias dela que levam ao suicídio. E Maria de Nazaré tem uma falange imensa que trabalha nesses vales, que recolhe no colo, porque ela começou, sim, que a gente tem notícia dentro da doutrina, a recolher Judas. Judas foi suicida. E quando Judas estava no ponto de ser recolhido, né, de ser levado para um hospital, para ser tratado, para depois ter outras encarnações, ela foi buscá-lo nos braços. Então, a falange de Maria trabalha demais no Vale com os Suicidas. E também, assim, cada pessoa, cada ser humano, a sua história é diferente do outro. Às vezes tem pessoas, a gente não pode taxar que todo mundo vai para um vale, porque as pessoas têm merecimento. As famílias daquela pessoa têm merecimento. Reza, né? Pede. Então tem toda a ajuda da espiritualidade. E nós, o que podemos fazer enquanto estamos aqui? Família, parentes, amigos. A gente tende muito a pensar e a ver a pessoa num momento ruim. A trazer dentro de si um sentimento de culpa, que na realidade a gente não... Culpa, eu costumo brincar em sala de aula com os meninos do ERD, é um saco de pedras que a gente vai colocando nas costas e daí a pouco a gente não consegue mais andar. A gente tem que olhar pelo lado da responsabilidade. Eu sou responsável pelos meus filhos. Eles não são meus, são de Deus e foi nos dado. Mas se aconteceu alguma coisa, e se eu olhar para trás, cada coisa que eu fiz no passado, eu fiz achando que estava fazendo bem. Fiz por amor. Então, os pais, a família, quem convive, os amigos, não têm culpa do que aconteceu com aquele irmão. Mesmo porque tem o livre-arbítrio, né? E o livre-arbítrio é respeitado. A espiritualidade fica, leva um tempão tentando fazer com que a pessoa não siga aquela outra orientação, que é como se fosse de um lado um diabinho, do outro lado um anjinho. Um diz assim, faz, o outro diz assim, não faz. Né? Faz isso, o outro não faz, não é assim, né? Mas o amor é maior. O amor é maior que tudo. Sempre vai existir uma ajuda espiritual. Mesmo que a pessoa que cometeu o suicídio, ela não consiga ainda enxergar devido aos conflitos que ela carregou, né, para a vida espiritual. Não é isso? Com certeza. Mas a ajuda, ninguém nunca está sozinho em nenhum lugar do universo. Sempre estamos com amor divino ao nosso lado. E, no mínimo, o nosso mentor. E ele não foi obrigado a ser o nosso mentor. Ele nos ama, ele nos escolheu. E, muitas vezes, por vidas e vidas, em existências que a gente vai levando. Então, a gente tem que acreditar no amor. E, quando pensar na pessoa, pensar nos momentos alegres, nos momentos de felicidade. Quando for fazer a prece, não imaginar aquele irmão, aquele filho, aquele parente ou aquele amigo da maneira como ele foi encontrado. Não. Pense em todos os momentos felizes que tiveram. Ele está recebendo essa energia, mesmo que no momento ele não entenda. Porque no momento que ele começar a entender, aí ele vai ser acolhido no hospital, ele vai ser tratado lá nesse hospital, depois ele começa a trabalhar. E normalmente, os irmãos que cometem os suicídios, quando eles começam a trabalhar, né, eles estão numa cidade, são levados para uma colônia e começam a trabalhar, eles normalmente pedem para ir trabalhar recolhendo irmãos no vale, ajudando aqueles irmãos porque eles sabem a dor, eles sabem por que passaram. Então, o ideal é que a gente... É doído, a dor é muito grande. A gente sempre tende a pensar e a mentalizar os últimos momentos, mas vamos olhar para trás e mentalizar tudo de bom que a gente viveu. Todo o amor que a gente teve, todo o carinho. Isso tudo vai chegar nele e vai ajudar muito.
e junto com as nossas preces. E quando a gente, às vezes, não consegue rezar nem um Pai Nosso, que às vezes a gente está numa condição que nem reza um Pai Nosso, a gente diz assim, como dizia minha mãe, ela dizia assim, eu não preciso estar em nenhum local para rezar. Eu estou lavando roupa e eu estou com um problema, eu digo assim, me ajuda! E a ajuda chega. Porque Deus não desampara nenhum dos filhos. O tema de hoje, embora o tema central seja pesado no sentido de tantos, né, fazem essa escolha da vida, mas o tema é escolha o viver, né? Malu, você estava falando bem, como nós da doutrina espírita compreendemos e enxergamos. Então, estava pensando nos nossos ouvintes, de outras, né, que professam outras religiões, aqueles também que não acreditam, mas todos nós temos em comum um eixo de que existe Deus, né? A não ser aquele que desacredita, um dia ele vai acreditar, porque não é possível que ele ache que o homem seja capaz de fazer o que a natureza faz por si, né? Então, todos nós acreditamos num Deus. E sempre, nas outras religiões, sempre depois do desencarne ou da morte, há um lugar no qual aquela pessoa vai. Cada um dá um nome, né? Então, todos nós acreditamos numa vida pós-morte. Na vida espiritual. Com certeza, numa vida espiritual. Uhum. Então, não há nada que estejamos conversando que seja um absurdo, seja coisa inventada do espírita, muito pelo contrário. Uhum. E do outro jeito, talvez ainda seja difícil para a gente compreender o quão justo é Deus. Porque nada acontece que a gente não consiga passar, que a gente consiga vencer. Numa dor, numa dificuldade, quem não tem? Então, se nós ainda estamos muito preocupados com a nossa questão material e a nossa vida espiritual bastante relaxada, nós esquecemos a coisa mais importante da vida material, que é a impermanência. Na vida material, a gente vê tudo, nada é constante, tudo muda. O que eu tenho hoje, eu perco amanhã. O que hoje eu não tenho, posso receber amanhã. Porque é importante a questão espiritual, no sentido de que nos momentos de dificuldade eu tenha a força, né, segurando na mão da fé para conseguir passar. E é muito triste, né, como você disse, carregar nas costas um saco imenso das pedras da culpa, sem compreender, né, que não há a culpa, há um amor, que foi possível ser dado naquele momento daquele jeito. Era o máximo que podia fazer. Que dava conta de fazer. Malu, a FEB, ela editou um livreto sobre suicídio, chamado Em Defesa da Vida, Suicídio Não. Você continuará a viver depois da morte, suicídio é ilusão, procure ajuda. No qual, nesse livreto, no prefácio, o livreto cita Allan Kardec em Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 14. A calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, eu imagino que num atendimento fraterno, por exemplo, quando a pessoa vem aqui à casa espírita e ela procure ajuda, ela toma contato com essa verdade, que o suicídio é uma ilusão. Então, pela sua experiência nisso, na doutrina, você acha que ao tomar contato com essa, para nós é uma verdade, né? Muitas pessoas desistem de tirar a própria vida? Olha, a princípio, quando a gente atende, a gente não deve estar jogando questão de vale, né? Vale dos suicidas. A gente traz a conversa mais para a vida. É uma conversa que se vai arrodeando e mostrando que a vida é bela, que ela vale a pena ser vivida. Mas tem muitos irmãos, porque todo mundo está num patamar evolutivo. Cada um tem a sua história. E tem irmãos que já trazem a depressão no espírito, que já foram, muitas vezes, suicidas no passado. E que chegam na mesma idade, eles acabam caindo novamente por problemas, às vezes, materiais, mas também tem os problemas psicológicos. Também tem o problema da falta de Deus na sua vida. Então, a ajuda que a gente deve procurar, todas. Se você, independente de você ser espírita, busque a sua religião.
Converse com seu pastor, converse com seu padre, converse com seu rabino, venha na comunhão, no centro espírita. Eu vou falar comunhão porque a gente está na comunhão. Mas qualquer centro espírita sério que você buscar, você vai ter essa ajuda fraterna. Tem a CVV, que o telefone é 188. Você pode ligar a qualquer hora do dia, da noite. Tem pessoas que vão te atender com maior carinho, vão te ouvir. Né? Então, você precisa buscar essa ajuda. A ajuda da ciência, porque o psiquiatra vai tratar da parte do cérebro e da parte de hormônios, com a medicação. O psicólogo vai tratar da parte emocional. E a sua religião vai tratar da parte espiritual. Junto disso, tem muito mais coisa. Tem a atividade física, que é muito bom. Então, tem uma série de coisas que a gente precisa procurar todas elas. Eu costumo dizer que, às vezes, a gente está dentro de um buraco. Eu já tive uma depressão séria. É como se a gente estivesse dentro de um buraco e um monte de mãos em volta da gente. Tem a família, tem um médico, tem um psiquiatra, tem um psicólogo, enfim. Todo mundo ali em volta daquele buraco de mãos estendidas. Mas eu só vou sair de lá se eu quiser. Então, eu tenho que trabalhar comigo, buscar essa força que eu acho que não tenho, mas a gente tem essa força lá dentro. Para poder dar a mão e sair dali de dentro. A gente só sai se a gente quiser. Agora, a gente também não pode dizer que a pessoa que cometeu o suicídio é um covarde. Não. É um filho de Deus que está passando por uns problemas. Eu não costumo, falar isso. Está passando por problemas sérios, que muitas vezes, se a gente estivesse passando pelo problema dele, a gente passaria. Mas muitas vezes um pequeno problema ele passaria. Que a gente cometesse alguma coisa, ele passaria. Então, é a história de cada um, tanto aqui no mundo material, quanto no mundo do desencarnado, no mundo espiritual. Então, cada um de nós tem a sua história, cada um de nós tem a sua colheita no plano espiritual de acordo com a nossa semeadura desse lado. Então, os irmãos que são suicidas, eles estão desistindo de viver porque eles estão com a dor. Muitas vezes não sabem nem de onde vem essa dor, porque já traz no espírito, já vem na sua memória anímica. Isso é interessante, porque às vezes você observa pessoas que aparentemente não teriam motivo algum, para cometer um suicídio, e outras que teriam 1 milhão de motivos, doenças gravíssimas, situações terríveis, e que seguem vivendo da melhor forma que conseguem, Então, e também isso que você falou, achei interessante, não é um covarde e nem é um corajoso, porque tira a própria vida. É uma pessoa em profundo sofrimento. E que não está conseguindo lidar com esse sofrimento. Sofrimento. Essa dor, Muitas pessoas perdem entes queridos pelo suicídio e sentem raiva, angústia, mágoa ou culpa. Então, no próximo bloco, a gente quer falar sobre como acolher essas pessoas, como se pode ajudar tanto essas pessoas que sofrem com essa perda, como o próprio suicida no mundo espiritual que você já comentou. É 1 minuto só, voltamos já. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades. Voltamos ao Papo Espírita. Hoje nós estamos falando sobre suicídio, escolho viver, com a nossa convidada Malu Bezerra, que é a vice-presidente da Comunhão Espírita de Brasília, e as colegas Thelma Alves e Miriam dos Anjos. Nós encerramos o primeiro bloco perguntando para Malu como que a gente acolhe, como lidar com o sofrimento daqueles que perdem um ente querido pelo suicídio, Malu. Olha, eu não sei dizer qual a dor da família, principalmente de uma mãe, porque eu nunca passei. Então, a gente só sabe realmente o que passa, a dor que a família sente, quando a gente passa por aquela dor. Realmente, eu não sei, mas é aquilo que eu estava falando. A dor é grande,
Muitas vezes a raiva fica, né? Uma raiva, tipo assim, pô, eu não sei, me abandonou, no caso de marido, né? Me abandonou, me deixou com esses filhos. Filhos também, né? Né? De filhos, a dor ainda é maior. Então, é um acolhimento, muitas vezes a gente tem que dar o acolhimento de um simples abraço. Porque aquela pessoa, naquele momento, não tem condições de ouvir nada. Então, é deixar ela falar. Deixar falar. E depois, se ela permitir, antes da gente falar alguma coisa, a gente pergunta se pode dar um abraço. Porque o abraço transmite energias, o abraço transmite o amor que a gente está sentindo, o abraço transmite tudo. E é muito bom, acalma as pessoas. E aí, a partir daí, a gente vai conversando, dizendo que a pessoa não é culpada. Ela vai levar muito tempo. Eu tenho uma amiga minha que o pai dela suicidou-se, ela tinha 12 anos de idade. Ela levou 20 anos de terapia para trabalhar a culpa dela. Ela, com 12 anos, se sentia culpada pelo suicídio do pai. E assim, ela continua com a terapia, não é que ela tenha passado tudo, não, ela melhorou. Então, esse sentimento de culpa que as pessoas carregam é muito grande, é muito doído, é muito sofrido, é algo que vai acompanhar. É tipo, o que eu não vi, o que eu não percebi, o que eu não fiz, não é? O que eu deixei de fazer, Exato. por que eu não prestei atenção nos sinais que estava dando, achei que era só uma brincadeira, achei que era só isso, às vezes a mãe não vê a automutilação, né? Que já a pessoa já, na automutilação já está ruim. Até ontem eu estava lendo uma mensagem de uma escola pública, se eu não me engano, no Gama. E a mãe de uma aluna descobriu que a filha estava se automutilando. E ela pediu ajuda à escola. Normalmente, na escola pública, as pessoas não têm condições de estar pagando um psiquiatra, um psicólogo. Ela pediu ajuda à orientadora educacional da escola. E aí a escola começou a trabalhar com essa aluna e com a mãe, com a família. Só que daí surgiu um projeto que está em funcionamento hoje na escola e tem outras escolas que já estão imitando. E esse projeto juntou pais, alunos, professores, terapia ocupacional, né, que aí tem trabalho com dança, com pintura, tudo trabalhando em volta dos alunos para que eles para evitar o suicídio. Então, aqueles alunos que prevenção, né? Prevenção. Aqueles alunos que já estavam se automutilando, a própria menina que foi a primeira a ser ajudada, ela saiu catando os colegas e levando para essas conversas em roda com os professores. Ok, então deu um sentido à vida dessa delas. menina e da vida de toda a comunidade escolar. Da comunidade escolar. Então, o projeto é muito lindo. Assim, é grande a reportagem, mas o projeto é no Gama, aqui no Distrito Federal, mas é muito lindo. Até pensei depois a gente até visitar para ver como é que está lá, porque é com jovem. Né? Eles estão trabalhando justamente com jovem. E o suicídio entre jovens está muito grande, porque antes era com adultos. Uhum. Agora, de 10 anos em diante, já sim, se tornou também uma pandemia. A grande preocupação. Já tive colegas de trabalho que a filha com 9 anos de idade estava ouvindo vozes e as vozes mandando ela se matar os pais e se matar. Aí ela não era espírita, conhecia uma amiga minha, ela era amiga de uma amiga minha, ela me ligou e eu disse, não, traz ela aqui para a comunhão que a gente vai conversando. Se ela não se importar, é um centro espírita. E aí ela resolveu fazer os meninos entrarem na evangelização, ela começou a estudar a doutrina, e a menina foi melhorando, hoje em dia já não tem mais nada. E esses dias uma filha, e não é porque a gente é espírita, que a gente esteja fora disso, salvo. Outra amiga minha, há um mês atrás, me ligou chorando. Ela é espírita, ela já foi presidente de centro espírita, a filha foi criada dentro do centro, fazia evangelização, 12 anos de idade. Ela descobriu que a filha estava pensando em suicídio por uma amiguinha, porque ela contou para a amiguinha. E a amiguinha veio falar com a mãe, chorando, e disse assim, tia, não deixa ela morrer. Ela é minha melhor amiga, o que eu vou fazer? E ela ligou chorando.
que eu errei? Aonde é que eu errei? Como é que estava? Eu digo, vem para cá, vem fazer tratamento. Você, ela e todo mundo. Então, ela está no tratamento aqui na casa, está fazendo todo o tratamento. A menina está começando a melhorar, porque também foi no psiquiatra, também foi no psicólogo, também está com terapia ocupacional, enfim, se cerca de todos os lados. Mas ela tá, a menina nem cometeu, só estava falando, mas ela está com sentimento de culpa. Então, ela está com sentimento de culpa e ela está com a dor. E não adianta a gente chegar para a pessoa na hora e dizer assim, para com isso é besteira. Não, não é besteira. É sério. É muito sério. Aquela pessoa sabe aonde está doendo, aonde o calo está apertando. E, Malu, você está trazendo uma coisa tão importante. A gente não pode ser indiferente quando a gente conhece um caso assim, não é? Uhum. Os exemplos que você está trazendo, é esse exemplo. Tomei conhecimento, parto por uma ação de ajuda, porque o tempo é importante nessa ajuda, né? O tempo é muito importante porque os problemas mentais, né, psicológicos, eles tendem cada vez a aumentar mais. Né? Quando a pessoa tem uma crise psicológica, vamos supor uma depressão, ela trata a depressão, mas ela para de tomar medicação sem o acompanhamento médico, porque tem toda uma história para você parar. Quando vem a recaída, ela é muito pior do que a primeira crise. E aí vai ficando cada vez pior, até a pessoa se conscientizar da medicação, e muitas vezes a pessoa não tomou a medicação, e acontece por não aceitar o tratamento, porque também ainda existe muito preconceito. Apesar da gente estar no século XXI, ainda existe preconceito com psiquiatra, ainda existe preconceito com remédio, ainda existe preconceito com psicólogo, ainda existe preconceito com suicídio. Existe muita vergonha, às vezes, da família, né? Tem mil situações, então, às vezes, a família demora a entender o que está acontecendo. Tem vergonha até. Exato. Os amigos, né? Os amigos também, a pessoa está fazendo um tratamento psiquiátrico, um tratamento com psicólogo, né? Tá doido, tá, não sei. Então, assim, tem todo um estigma, né? Diante de todos esses números, né, de suicídios, é que essa situação, esse assunto vem tomando corpo de forma a ajudar isso, como você falou, Malu, antes era mais voltado para os adultos, agora você vê jovens, você citou caso de criança, né? Tem muito caso de criança. Quer dizer, não é para a gente brincar. Agora, vamos falar também de uma outra situação que na doutrina espírita é conhecida como suicídio indireto. E quem mais nos traz essa história é André Luiz, né? Que quando morreu numa cirurgia, né? Alguma coisa gástrica que ele teve. Era um câncer. Câncer de intestino. Ele ficou 8 anos no umbral, sendo chamado de suicida, e ele não entendia. Quando ele foi recolhido para a colônia Nosso Lar, é que ele entendeu os excessos que ele havia cometido e que isso seria o suicídio indireto, quer dizer, a gente não tomar conta do nosso corpo físico, nos foi dado por Deus para cumprirmos aqui com a nossa encarnação. Eu costumo dizer que tudo depende. Então vamos lá. Na doutrina depende. O André Luiz era médico. Ele sabia os excessos que ele estava fazendo com a comida, com o sexo. Ele sabia, ele era médico. Então, para ele, a vida cobrou muito mais do que para uma pessoa ignorante. Não é que a pessoa também não esteja cometendo suicídio inconsciente. Só que para a pessoa que não entende nada, é completamente ignorante, aí é realmente inconsciente. No caso dele, ele abafou, porque ele sabia que estava cometendo excessos. E sabia que aquilo ia fazer mal e poderia causar um câncer, um problema intestinal, um problema no estômago. Então, ele tinha todo o conhecimento da medicina. Então, foi um indireto, mas um indireto com conhecimento de causa. Diferente de uma pessoa que realmente não conhece a doutrina, não conhece os excessos. Ou não a doutrina, mas... Não tem o conhecimento científico, o prejuízo que aquilo causa. Porque muitas vezes a gente faz e realmente não tem. Tipo, a gente gosta de comer. E começa a comer demais. É o excesso. A gente tem que ter o equilíbrio. Ou então, a gente deixa de comer. É isso que eu ia falar, o outro lado. Né? O outro lado. Então, é tudo aquilo que é excesso na nossa vida, a gente está cometendo suicídio involuntário. E muitas vezes, também, a gente não tem realmente nenhuma
condição de saber que está. Porque a gente não tem conhecimento disso. A doutrina espírita é a que mais nos esclarece. E hoje a medicina, a parte da ciência como um todo, está trazendo os malefícios dos excessos que a gente faz na nossa vida. Eles estão trazendo, pedindo para trazer tudo num ponto de equilíbrio, ponto do meio. Porque se eu não faço, ou se eu faço demais, eu estou cometendo, sim, um suicídio indireto. Eu vou falar de mim. Eu tive uma depressão grande. E eu estava lá deitada na minha cama e tal, eu não estava bem, meus filhos foram para lá para me levar para o médico e eu não queria levantar, enfim, estava lá, daquele jeito. Aí, nos últimos dias, nos últimos períodos que estava, quando eu sempre abri o evangelho, né? Quando eu abri o evangelho, vinha sempre mensagem de suicídio. Suicídio de loucura, suicídio. Aí eu olhava e dizia assim, deve ter algum irmãozinho aqui por perto que está precisando dessa mensagem. Quando foi nesse dia que meus filhos foram me pegar para me levar no médico, que eles entraram e eu disse assim, não vou não. Aí a gente está lá fora. A hora que você quiser, a gente está lá esperando. Aí eu abri de novo o evangelho. Suicídio e loucura. Li todinho. Quando eu li todinho, que eu sentei, aí eu tomei consciência. Porque aí eu li em voz alta. Aí eu li assim, eu estou cometendo um suicídio indireto, mas eu não tenho mais o beneplácito da ignorância. Porque eu sei. Você é responsável. Eu sou responsável pelo que está acontecendo. E vou ser muito mais cobrada de quem não sabe. Eu tenho conhecimento, posso buscar o conhecimento científico em qualquer local. Tenho conhecimento espírita e estou cometendo suicídio. Levantei correndo. Fui pro banheiro, tomei um banho, troquei de roupa, cheguei lá fora, vambora, me leva para o hospital. E fui, realmente, cheguei lá no hospital, eu estava com a diverticulite, junto com uma diverticulite aguda, que eu tive que tratar, e realmente seria tenho sequelas ainda, seria um suicídio, mas se eu não tivesse levantado e tomado a atitude de dizer, eu preciso sair dessa cama e cuidar de mim. É quando eu digo, tinha um monte de gente nas minhas voltas, porque eu já tinha psiquiatra, eu tinha psicóloga, eu tinha terapeuta, eu tinha tudo, tinha família, tinha filho, não sei o que, mas eu estava lá deitada. Você não tinha a vontade. Eu não tinha a vontade de levantar. Que é determinante. Que é importante. Então, nós somos 100% responsáveis pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pelos nossos gestos, por tudo que nós fazemos na vida. A responsabilidade é nossa, 100%. Não adianta dizer que é o marido, que é o filho, que é isso, que é aquilo. Não adianta. A responsabilidade é nossa. A partir do momento em que a gente fica adulto, 100% da responsabilidade é nossa. Então, cometer o suicídio involuntário, muitos de nós estão cometendo todo dia, toda hora, e não tem esse conhecimento. Mas é o suicídio. Como o André Luiz passou pelo umbral, muitos de nós passaremos. Mas, tipo assim, mais rápido, né? Porque assim realmente, esperamos. Principalmente as pessoas que não têm o conhecimento, nem da ciência e nem de uma doutrina como a espírita que nos fala, que nos mostra tudo isso. Eu falei brincando, né? Esperamos, né? Porque também merece uma ação nossa. Exercício da vontade. Porque uma coisa é a gente ter o conhecimento, a outra coisa é partir para ação, porque eu posso estar tudo no conhecimento, mas chego lá do outro lado de ação mesmo zerada. Porque eu não fiz nada, né? Então, eu brinquei que esperamos, é porque às vezes a gente também coloca veda os olhos para não ver que nós também não estamos fazendo as nossas ações. São suicídios involuntários, né? Que é o excesso de não querer fazer também. Até agora eu falei a respeito do material, né? A comida, a bebida, enfim. Mas tem a parte espiritual e a parte de pensamento emocional. Isso, então, o meu pensamento, ele modifica. Hoje em dia, a ciência já sabe que o emocional é tudo. É tudo. Então, aquilo que eu penso, eu estou trazendo para o meu corpo, para as minhas células. Se eu só penso coisas ruins, se eu só penso coisas negativas, se eu só vivo no negativismo, as minhas células estão morrendo. Não é o morrendo de troca, porque tem a troca, né, a cada 24 horas.
mas é ficando doente. E é um suicídio indireto. Quando eu falo mal das pessoas, quando eu estou roubando, enfim, qualquer coisa nesse estilo, nesse tipo, é doença. Nós estamos causando uma doença. Estamos causando uma doença que vai expurgar no nosso corpo. Transgredindo mesmo a natureza. É a natureza. Ela tem o espírito joga para o perispírito. E o perispírito precisa jogar para fora. Para fora vai ser onde? O corpo físico. Aí o corpo físico começa a adoecer. Isso também é suicídio indireto. Isso também precisa de vontade para a gente mudar, que é o autoconhecimento. Que a gente foge. Sim. Tem medo. Né? Como dizer, o homem já foi no espaço, já foi no fundo do mar, mas a viagem mais importante e mais necessária a gente ainda não fez, que é a viagem para dentro de nós mesmos. A gente está começando. Alguns estão começando, outros não querem nem saber, que também ainda é um tabu. Porque não é fácil a gente, de repente, dar um tique assim, caramba, eu minto ainda. Aí, quantos anos de doutrina eu ainda continuo mentindo? Né? Assim, ver um estalo. Quando a gente começa realmente a ter vontade de se autoconhecer. Exige vontade de mudar, né? É da mudança. Porque eu brinco assim, quando se diz Pai Nosso, que está amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Vamos ler de trás para frente? Se eu não me amo, eu não tenho condições de amar o próximo, muito menos a Deus. Começa com a gente. Começa com a gente. Esse amor começa com a gente. Agora, a gente é que precisa se tratar para não estar cometendo suicídios indiretos. É a tal da reforma íntima. É a tal da reforma íntima, que a doutrina espírita sempre está falando. Isso. Que é identificar as sombras, que a gente fala aqui também. Sim. Que é falar sobre o auto-perdão, que a gente também fala aqui no programa. Que é uma das coisas que mais nos adoece. A falta de perdão para nós mesmos. Exato. E no caso do nosso tema de hoje, é capaz de adoecer os familiares, os amigos, né? É uma situação que prejudicou aquela pessoa que cometeu suicídio, mas tem muita gente envolvida que se sente culpado, que sente mágoa, sente arrependimentos e que estão trazendo com esses sentimentos de culpa e tudo, emoções, raiva, emoções negativas, e as pessoas muitas vezes não tomam contato com qual é a característica daquele sentimento. Então, eu também tenho um caso de uma pessoa que me perguntou, o filho também cometeu suicídio, me perguntou o que aconteceria, né, dentro do meu conhecimento de doutrina espírita. Porque ela, como católica, ela mandava rezar a missa, ela rezava, mas ela me revelou que dentro dela ela tinha muita raiva porque o filho tinha deixado a família sob os cuidados dela. Então, ela o tempo inteiro falava, se você não tivesse me deixado, a sua família não estaria nessa situação. Então, a raiva que ela sentia, não adiantava a prece dela. A prece dela, o sentimento que ela colocava... Não, o que eu quero dizer assim, que a prece estava envolvida num sentimento. Porque de mágoa, né? De repente, a hora que ela estava na prece, ela estava no sentimento de amor maternal. É porque os sentimentos vêm muito misturados. Como eu disse, eu nunca passei, mas os sentimentos vêm misturados. Então, assim, as pessoas têm raiva de quem partiu, de quem deixou a família naquela situação. Mas também tem o amor. Mas na hora que a gente identifica que a gente também está com raiva, talvez a gente consiga dar um salto. É nesse sentido. Tem que identificar, né, que eu estou com raiva realmente, assumir que está com raiva, porque a gente tem preconceito também de assumir, mas a gente não está perfeito, está muito longe da perfeição, e a gente tem raiva. Eu estava até assistindo esses dias do Alberto Almeida, em Goiânia, aí ele falava, gente, o pessoal fala raiva, fala mágoa, dá o nome certo, é ódio. Esse é o nome. Não amenize, né? Não amenize. Se ameniza com mágoa, se ameniza com raiva, mas na realidade o sentimento real do ser humano é ódio. Ele quer acabar com aquilo, né? O que é o ódio? O ódio não é o contrário do amor.
Que as pessoas, muitas vezes, quando falam em ódio, acham que é o contrário do amor. Não, é o amor que adoeceu. Sim. Ainda é amor. Ainda é amor, mas ele está doente. É verdade. Aí eu preciso me tratar para trazer isso de novo, tratar essa doença e trazer ela para o lado certo, do lado do amor. Inclusive, todos que estão envolvidos com esse contexto do suicídio, seja a mãe, seja o pai, seja familiar, tem compromisso, porque senão não estaria envolvido com isso. Então, com certeza. Sim, nós temos que entender isso, entregar nas mãos de Deus, que ninguém, né, tem poder absoluto sobre nada, e ver o seu comprometimento, trabalhar esses sentimentos, buscar terapia, ver realmente o que aconteceu na história, porque ninguém aí é onipresente, não, é só Deus. Então, assim, se a família está nesse envolvimento, é porque tem algum comprometimento. Porque a gente vem já com nosso... A gente que acredita na reencarnação sabe que tem todo um planejamento da nossa reencarnação. E quem, assim, é de qualquer outra denominação religiosa e tudo, tem que entender que são os desígnios de Deus. Porque Deus não botaria aquela pessoa dentro daquele família, núcleo familiar nosso para poder não acontecer nada. Se aconteceu, é porque existe toda uma estrutura, um processo que vai tocar o coração, então, daquelas pessoas. O comprometimento, não só da família, mas, inclusive, da própria sociedade. Da própria sociedade. Inclusive, quando a gente fala nos compromissos, ninguém vem para ser suicida. Não tem uma programação, eu vou encarnar, com 20 anos eu vou me suicidar. Não, é a mesma coisa. Ninguém é programado para ser assassino. Ninguém é programado para ser ladrão. São as nossas tendências. Se a gente não trabalha as nossas tendências, aí sim a gente pode, num determinado momento, que a gente poderia passar com sofrimento, com dor, mas conseguir passar, a gente vai lá e de repente comete o suicídio, porque aquela programação daquele salto, daquela dor, daquela doença, daquela coisa, já estava no nosso caminhar. E também se na programação eu aceitei que viesse na minha programação passar por esse teste, eu também me achava capaz de poder conseguir, né? Então, eu vejo cada vez mais a vontade e a necessidade de autoconhecimento é fundamental, né, mano? Seu Arthur contava uma história de um menino que nasceu, morava na beira do rio, e ele contava a história, né? Que ele não tinha braços e ele não tinha pernas. Ele já nasceu, né, desse jeito. Mas ele falava, era inteligente, todo santo dia ele pedia a mãe para levar ele para a beira do rio. E aí ficaram assim, mas por que ele gosta tanto de rio, né, sem poder nem pular lá dentro do rio? Mas aí foi explicado, né? Levaram ele no centro espírita e aí foi dada a explicação. Ele já tinha... Nessa encarnação que ele nasceu sem braço, sem perna, é porque ele pediu para que ele não pudesse chegar perto de um rio, porque ele já tinha cometido suicídio por afogamento várias vezes. E ele tinha um medo de não dar conta e pediu realmente para vir sem braço e sem perna, para ele não ter locomoção nenhuma para ir para a beira do rio. Se ele ia na beira do rio, alguém levava. Mas quando ele chegava, ele vinha a sensação de suicidar, mas ele não tinha como. Então ele pediu para ser preso naquele corpo para não cometer novamente suicídio. É aquele que eu digo que o problema vem no espírito. Tem uns que foram da agora e outros vêm do espírito, que já cometeram, como foi o caso da Ivone do Amaral Pereira, que suicidou-se várias vezes. E, Malu, então, esse é um exemplo da misericórdia divina, claro. E seria, dentro do nosso conhecimento, né, de espiritismo, a gente sabe que sempre há uma outra chance. Com certeza. Então, essas pessoas, elas terão oportunidade de retornar, muitas vezes com aqueles mesmos familiares, enfrentar outras situações, porque nunca Deus deixa a pessoa sem uma oportunidade de superação daquele conflito, daquela situação. O que eu acho que é
é uma característica da nossa crença que é muito confortadora, né? E é faz que a gente precisa sentido. entender que castigo não existe nas leis divinas. Existe amor. Castigo não. Mas como tem leis que regem todo o universo, quando a gente vai contra as leis naturais, a gente recebe que é a lei de ação e reação. Aquilo que eu faço, eu vou receber. Então, a gente, quando desrespeita a lei, é a mesma coisa quando a gente desrespeita a lei humana. Se eu estou acima da velocidade da pista, eu vou receber uma multa. Se eu estou na velocidade, beleza. Então, com a nossa vida, o nosso dia a dia, se eu estou cuidando do corpo material, do corpo espiritual, das suas emoções, das minhas emoções, estou trabalhando isso, por mais... Claro que numa encarnação a gente não vai conseguir. Uhum. É aos pouquinhos. Né? Eu digo que é igual formiga. Formiga pega uma folha, mas ela não dá conta de levar a folha inteira para o formigueiro. O que elas fazem? Elas partem a folha miudinha e ela vai levando pedacinho por pedacinho. Então, assim somos nós. A cada reencarnação, a gente vai levando uma folhinha, mudando alguma coisa. Tipo, vou trabalhar nessa encarnação a paciência. Não é que eu vá deixar de trabalhar o resto. Eu vou trabalhar o resto, mas a paciência vai ser o meu foco. Então, são as coisas que a gente necessita ir fazendo. E hoje, mais do que nunca. Então, às vezes as pessoas dizem assim, é determinismo de Deus. Não. Não existe, só tem um determinismo nas leis divinas. Só um. Eu fui criada simples e ignorante como espírito. E eu vou chegar à perfeição. Vou chegar à perfeição. É verdade. O meio, a perfeição, é o meu determinismo. Eu tenho que chegar lá. A lei de evolução. Quanto tempo? O que eu vou fazer? Depende de mim. Da sua vontade. Da minha vontade. Malu, o Papo Espírita vai ter que ficar por aqui. Nós agradecemos demais a sua participação. Já fica um convite para a gente tratar desse assunto outras vezes. Thelma e Miriam, obrigada pela colaboração de vocês. O Papo Espírita vai ao ar todas as terças pela Rádio Comunhão na internet. E às quintas, o programa sai no nosso canal no YouTube. Inscreva-se no canal e assista a todas as nossas produções. E escreva para o nosso e-mail radio@comunhãoespírita.com. Você pode sugerir temas, fazer comentários. Estamos aqui para falar sobre temas da espiritualidade. Malu, gostaríamos de te convidar para fazer a nossa prece de encerramento. Obrigada a todos e até a próxima. Obrigada a vocês. Até a próxima. Quem estiver nos ouvindo, se sentir confortável em fechar os olhos e mentalizar a figura de um amado mestre, envolvendo a todos nós, a todas as famílias que passam pelo problema do suicídio, amigos que perderam amigos, pelos nossos irmãos que já estão do lado na pátria espiritual, que partiram pelo suicídio. Vamos mentalizar todos eles, envolvendo muita luz. Que Maria Santíssima está com seus guardiões a amparar cada um. No abraço materno, de levar no colo, de estender as mãos a todos aqueles que querem partir com ela para um local melhor, onde serão acolhidos, amados e tratados. Lembrando sempre que ninguém nunca está sozinho. E agradecendo a Deus por esse amor que Ele tem para com todos nós. Ele nos ama tanto que Ele mandou seu Filho, que na terra é o nosso governador, é o nosso modelo mais íntegro e mais lindo, que é Jesus Cristo. Ele está perto de nós. Ele não nos deixa só. E agradecemos a esse mestre que nos deixou um roteiro da nossa vida, um roteiro seguro da nossa caminhada, que é o Evangelho. O dia em que todos nós seguirmos e praticarmos o Evangelho, todos esses problemas terão passado. Porque ali está as leis morais, todo o amor
e toda a luz que nós precisamos para a nossa evolução. Gratidão a Bezerra de Menezes, mentor espiritual da Comunhão Espírita de Brasília, a Ivone do Amaral Pereira, que tem um trabalho lindo na espiritualidade com os irmãos suicidas, a Maria de Nazaré e a todos os outros que sempre estão presentes na vida de todos nós e aos nossos mentores. Gratidão. Você ouviu o programa Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida.